Graça e paz, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que manhã maravilhosa, onde nós podemos lembrar da morte de Cristo, né? O Senhor ainda não voltou, então nós temos que lembrar da morte dele. Amém? Eu quero pedir aos irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Uma passagem conhecida, muito conhecida. E o nosso irmão também, nosso irmão Jorginho, nos falou em cima dessa palavra já há algum tempo atrás. E essa palavra voltou de novo aqui, né? Romanos capítulo 12. Eu quero a partir do versículo 2, por favor. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É aqui, irmãos, que está o centro desse assunto. Desde já, irmãos, eu coloco aqui esse assunto para os irmãos com tremor, com muita humildade, não como dono da verdade, mas como alguém que está aprendendo, com muito tremor, porque essa palavra é também para mim, é para todos nós, e temos que ter muito cuidado quando colocamos essa palavra aqui. Então eu peço que os irmãos estejam intercedendo, que o vaso que fala aqui é um vaso fraco, e se eu fizer alguma colocação, irmãos, que o irmão sentir que talvez não esteja, né, muito adequada, qualquer irmão ou irmã, no final, pode me chamar e colocar sem problema, irmãos. Nós não somos os donos da verdade e precisamos da ajuda do Senhor. Amém? A boa e perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos, é o que nós devemos buscar, não é? A boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E os irmãos vão ver que é um assunto tão profundo esse. E quando nós sentimos na pele o que é isso, é que nós ficamos maravilhados, né, com o nosso Senhor. Vamos orar? Poderoso e eterno Deus, em nome de Jesus, nós nos chegamos a Ti em oração com toda a reverência, com toda a humildade, todo o respeito ao Teu santo trono. Ó Deus, nós Te pedimos que nos ajude agora nesta manhã na edificação do Teu povo. Só o Teu Santo Espírito é competente para edificar o Teu povo. Nós não temos essa competência, Senhor Deus. Somos muito fracos. A menos que o Senhor edifique a casa, é vão que qualquer um tente edificá-la. Por isso, nessa manhã, nós Te pedimos porção do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para a edificação dos irmãos, para a nossa edificação. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, na nossa fraqueza. Em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, vem em nosso auxílio. Amém. Irmão, tem alguma situação acontecendo em sua vida, nesse momento agora, que esteja lhe angustiando? Alguma situação que está acontecendo com você, que você não está entendendo? Alguma situação que está se processando na sua vida e que você tem buscado de Deus resposta? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Na minha, irmãos, tem acontecido algumas coisas que têm me deixado um tanto perplexo, um tanto surpreso. E o único conforto que eu tenho encontrado é nessa passagem aqui. Eu acredito que deve ser o nosso conforto também. Encontrar na palavra de Deus o conforto para qualquer coisa que esteja acontecendo em nossa vida, irmãos.
Pode ser uma situação desconcertante, algo que você está batalhando, está lutando, está em guerra, está em batalha, mas está acontecendo. E aí você pergunta, mas por que está acontecendo isso? Porque essa situação ainda não foi debelada, porque essa situação ela ainda não foi resolvida e pode estar arrastando-se há anos. E aí, irmãos, é que nós temos que nos debruçar nessa passagem aqui, Romanos 12, 2, e entender o seguinte: talvez trate-se, e com certeza trata-se, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, muito embora o que esteja acontecendo em sua vida seja algo que você não entenda muito bem e não sabe por que está acontecendo. Então, visto que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, cabe a nós fazer o quê? Aceitar. Mas não é fácil aceitar. Aceitar a vontade de Deus não é fácil. E vamos ver aqui, irmãos, como é que isso ocorre. Por que que acontece isso? Como é difícil para nós entender e aceitar, compreender as coisas que acontecem conosco. E interessante, irmãos, a riqueza da Escritura, como a Bíblia é rica, no sentido de que Deus deixou escrito aqui para nós, de servos de Deus, pessoas que andavam no Espírito, servos de Deus que eles tinham profundidade com o Senhor, e aconteceram com eles coisas que eles não entenderam, não compreenderam, mas tratou-se apenas da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nada mais do que isso. Eu gosto muito de uma frase que o nosso irmão Mané, ele coloca no comércio dele, né, nas lojas. Deus está no controle. Irmãos, o que quer que esteja acontecendo em sua vida, na minha vida, Deus está no controle. Embora você não esteja entendendo nada do que está acontecendo, mas Deus está no controle. Isso aconteceu com servos de Deus no passado, que tiveram enorme dificuldade de entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E os irmãos vão ver como nós temos essa dificuldade, como é enormemente difícil para nós compreendermos isso. Mas trata-se apenas do proceder de Deus para o nosso engrandecimento. A vontade de Deus, meus irmãos, muitas das vezes, ela é oposta à nossa. A nossa vontade vai para um lado e a vontade de Deus vai para o outro. E às vezes demora anos para a gente compreender isso. No livro de Isaías, no capítulo 55, Isaías, me acompanhe por favor. No livro de Isaías, no capítulo 55, nós temos uma ajuda para nós entendermos por que que Deus faz coisas que para nós são ininteligíveis, nos causa surpresa, nos causa espanto. Mas por que que a coisa está acontecendo dessa forma na minha vida? Isaías 55, veja por favor no verso 8. Olha só. Porque os meus pensamentos não são os vossos, né? E os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, irmãos, essa é uma das chaves para nós compreendermos um pouco o que está acontecendo com a nossa vida, um pouco do que está acontecendo com a situação que você está enfrentando. O pensamento de Deus, a forma dele ver as coisas é mais elevada que a nossa. E quando muitas vezes a situação não é resolvida, a situação que está acontecendo, que está lhe afligindo, não é resolvida, pode ter certeza o seguinte: o não de Deus é o melhor para nós.
aquilo que muitas vezes nós suplicamos, pedimos, e às vezes o Senhor diz: ainda não, vai ficar mais por um pouco de tempo. É o não de Deus. O não de Deus, irmãos, é ótimo para nós, pode ter certeza disso. Muitas vezes nós queremos o sim de Deus para uma situação que nós estamos enfrentando, e o Senhor, na sua boa, perfeita e agradável vontade, Ele diz: vai continuar por mais um pouco de tempo. E o que é isso? É a perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus sendo perfeita, ainda que seja um não para nós, pode ter certeza, irmão, que no final o fruto vai ser excelente. O fruto vai ser bom. E algumas coisas que eu particularmente tenho enfrentado em minha vida, o que me consola é só isso. Está acontecendo? Aconteceu dessa forma? Você estava esperando que fosse assim? Não. E agora, aceite a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Interessante que, que o Espírito Santo diz que é agradável. Olha só, irmãos. Algo que nós não estamos entendendo, que nós muitas vezes está acontecendo em nossa vida e está ao contrário, está doendo, é ao contrário do que nós queremos, está angustiando, está incomodando. E a Escritura do Espírito Santo diz: é agradável, é boa, agradável, e o Espírito Santo ainda diz mais: é perfeita. No livro de 1 de Coríntios, me acompanhe, por favor, irmãos. No livro de 1 Coríntios, nós temos 2 Coríntios, me perdoe. No livro de 2 Coríntios, nós temos um irmão que andava no Espírito. Você não pode dizer que esse irmão não andava no Espírito, o apóstolo Paulo. Ele andava no Espírito, mas teve dificuldade em entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja, por favor, 2 de Coríntios 12, 7. Como, às vezes, a vontade de Deus, ou muitas vezes, a vontade de Deus, ela é oposta à nossa. 2 de Coríntios 12, 7. Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. O Espírito Santo é educado, cavalheiro e cordial em não dizer o que foi que estava acontecendo aqui. Ao longo de muitos séculos, muitos irmãos tentaram entender o que foi que Paulo estava passando. E eu acredito, irmãos, que nenhum irmão até hoje deve ter entendido o que foi que estava acontecendo com Paulo. Tem-se conjecturas, tem-se sugestões, mas ninguém sabe o que estava acontecendo com Paulo. E o Espírito Santo respeitosamente resguardou isso de nós. Então significa que não é para a gente saber o que estava acontecendo com Paulo. Alguns dizem que era problema de saúde, enfim, outros dizem que era algum tipo de coisa que ele passava. Enfim, a verdade é que ninguém sabe o que estava acontecendo. E esse homem que andava no Espírito, Paulo andava no Espírito, né? Como nosso irmão Jorginho colocou algum tempo atrás. O que estava acontecendo com Paulo estava incomodando ele, e ele pediu ao Senhor 3 vezes. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus era quê? Vai continuar. O que coube a Paulo ali? Apenas aceitar. E é esse o exercício que nós temos que fazer, irmão. O exercício de aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui mesmo fala qual era o fruto que Deus queria, para que Paulo não se ensoberbecesse. Então Paulo ficou sabendo
qual era o fruto. E em você, qual é o fruto que Deus quer? Qual é o fruto que Deus quer obter com essa situação que lhe incomoda há anos? E que você não teve ainda alívio, libertação dessa situação. Essa situação está acontecendo, está se arrastando. Obrigado, meu irmão. Essa situação está se arrastando. Não houve ainda alívio. Só cabe a nós aceitarmos. E pode ter certeza, irmão, o fruto final vai ser bom. Se o ferro ainda está quente e não esfriou, se a situação está quente ainda, ela ainda não foi esfriada em cima de você, é porque ainda não chegou o momento, ainda não está bom. A temperatura ideal ainda precisa ser mantida, porque o metal ainda não está puro, ainda tem impureza no metal. E como nós aprendemos na área da metalurgia, quando o metal ainda está impuro, o que é que vai purificar o metal? Mais fogo. Deixa aí. Mantenha o fogo. Ainda não está bom. E o metal, né, é lindo quando o irmão colocou isso, né? E o metal, ele só está puro, ele só está bom, quando o ourives, ele olha para o metal, seja prata, seja ouro, e ele consegue ver a imagem dele refletida no metal. Aí diz, pronto, agora está bom. Então, quando a imagem de Deus estivesse refletida em Paulo, aí sim. Quando a imagem de Deus estiver refletida em você, quando o ourives, ele vê em você a imagem dele refletida, depois de quanto tempo? Anos? Nós não sabemos, meses. Depois de quanto tempo da situação, quando ele vê que houve fruto, que você subiu um pouco mais em refletir a imagem e semelhança de Deus, aí a situação acaba. E se a situação, que no caso de alguns irmãos aqui da Assembleia, nós sabemos de alguns irmãos que já enfrentaram uma situação de fogo, de tempestade, e que hoje, graças a Deus, esses irmãos ou essa irmã não está mais enfrentando. O que é que nós podemos dizer? No nosso pequeno entendimento, é que muito provavelmente aquilo que Deus queria ganhar na situação da irmã, aquilo que Deus queria ganhar, queria obter, ele conseguiu. Talvez tenha mais alguma coisa em seu coração que o Senhor precise atingir. E aí vai vir outra situação para você. Então, nesse caso, o que é que deve ser feito? Aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É porque tem mais alguma coisa que está precisando ser apurada. Continuando, irmãos. Uma pessoa que teve dificuldade em aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é um profeta que nós conhecemos. É chamado aqui na Bíblia, entre os profetas menores. Esse profeta foi Jonas. Jonas, irmãos, ele teve uma enorme dificuldade em aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo mundo conhece a história de Jonas. Ainda mais que agora, aqui no subúrbio, tivemos essa semana uma baleia jubarte que encalhou ali, né? No subúrbio, ela ficou encalhada e enorme aquela baleia. Eu, quando vi a reportagem, eu fiquei lembrando da situação de Jonas. Irmãos, todos nós, em alguma medida, somos iguais a Jonas. Nós não somos melhores do que Jonas, irmãos. Pode ter certeza. Eu já senti isso na pele, com algumas coisas que aconteceram comigo. Eu, comigo, minha esposa. E na hora que você está mergulhado na situação, é que você vê que é difícil aceitar a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus. No caso de Jonas, irmãos, a Bíblia diz assim, por favor, me acompanhe, Jonas capítulo 1, esse livro fica depois de Obadias e antes de Miqueias, o livro de Jonas. Jonas capítulo 1 diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e
clama contra ela, porque a sua malícia ou a sua maldade subiu até mim. Jonas aceitou, irmãos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não aceitou. Olha o verso 3. Jonas se dispôs, aqui como está na minha tradução, mas para fugir da presença do Senhor. Imagine o Senhor fazer um pedido a você de uma coisa que eu quero que você faça. E aí a sua vontade vai para o outro lado. A vontade de Deus vai para cá e a sua vai para o outro lado. Foi o que aconteceu com Jonas. Aqui é a gente, viu, irmãos? Não é só ele, não. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Se você olhar no mapa, Nínive fica na Assíria, lá no Oriente Médio. Tarsis é do outro lado do Mediterrâneo. Se os irmãos olharem no mapa, fica no que hoje as pessoas conhecem como Espanha. Ele pegou um navio, cruzou para cruzar o Mediterrâneo inteiro, para chegar do outro lado. Justamente Jonas foi para um lado e a vontade de Deus foi para o outro. Fugir para Tarsis, né? Um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem, embarcou nele para ir com eles para longe da presença do Senhor. Irmãos, um parênteses aqui sobre os ninivitas. Os assírios, a Nínive, cuja capital era a capital do Império Assírio, os assírios, irmãos, eles foram conhecidos como os nazistas do passado. Era um povo cruel. Imagine se o Senhor dissesse assim a você: você vai pregar lá no Oriente Médio aos talibãs. Eu quero que você vá para lá. Ou eu quero que você vá para a África pregar aos integrantes do Boko Haram. Eu quero que você vá para lá. Ou talvez a gente não precise ir muito longe não, irmãos. Você vai entrar no presídio, na mata escura, e lá você vai pregar o Evangelho. Eu, por enquanto, não tenho graça para isso. Mas se o Senhor disser que é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Então, a nossa irmã Ana Maria, e a nossa irmã também Jussara, elas trabalham no ambiente carcerário, né? Não estou vendo Jussara. Paulinho está ali. Elas trabalham no ambiente carcerário. O irmão Décio também já trabalhou no ambiente carcerário. E o que é que acontece? Ali você vê coisa que não é brincadeira. Imagine você cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tendo que falar para esse povo. Ou então tem regiões aqui no nosso bairro ali, que é o Buqueirão, né? Areal, conhecido como Área Braba. E você tem que entrar lá, os caras tudo armado, vai pregar o Evangelho para eles. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Jonas fez o quê? Não sei se esse era o sentimento. Eu acho que Jonas ficou com medo, irmãos. Os ninivitas, os assírios, eles tinham um tipo de execução horrível. Eu não vou relatar aqui, porque é uma coisa muito cruenta de se relatar. O tipo de execução que eles faziam. Eram como os nazistas do passado. Todo mundo tinha pavor e medo dos assírios. E o Senhor disse para esse homem que era para ele ir para lá. E interessante, irmãos, que muitos de nós achamos assim: poxa, Jonas fez isso. E aí às vezes a gente comete aquela falha assim: poxa, eu acho que eu não faria isso. Irmão, como é que você não faria isso? E por isso que essa palavra tem que ser falada com muito tremor. Essa palavra tem que ser falada com muita humildade. E eu peço que os irmãos estejam aí intercedendo, porque até o próprio que fala essa palavra, irmãos, tem que ter muito cuidado, para quando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus chegar, você não tomar um susto, você não ficar perplexo, você não ficar assustado. É isso que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você faça isso. E no decorrer do livro de Jonas, a gente não vamos entrar aqui em detalhes,
no decorrer do livro de Jonas, a gente vê qual foi a situação, né? Interessante, irmãos, é que mesmo Jonas não querendo, Deus, por assim dizer, forçou. Estou usando um termo aqui, forçou, disse: não, você vai. Jonas foi tratado no serviço. O serviço que Deus tinha para ele, Jonas foi tratado no serviço. É interessante assim que Deus, ele podia dispensar Jonas e dizer assim: não, deixa para lá, ele não quer não, deixa ele em paz, eu vou chamar outro. Não, quem vai é você. E isso foi uma desobediência, irmãos? Foi uma desobediência. Mesmo sendo desobediente, Deus ainda quis Jonas para aquele serviço. Isso pode acontecer com você. Mesmo que você não queira, o Senhor ainda pode dizer assim: não, quem vai é você. E aí, irmãos? É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E interessante, irmãos, o que eu acho mais lindo nessa história é que essa desobediência de Jonas, algo que para nós é uma coisa que nós não entendemos, né? Até hoje eu não sei como dentro de um peixe um homem pode sobreviver. Eu não compreendo isso ainda. Para respirar, como é para respirar ali dentro, no escuro, não tinha vela. Dentro do estômago de um peixe, irmão, tem lâmpada. 3 dias no escuro. Imagine você no fundo do oceano, dentro de um animal enorme, no escuro. Passa um dia, passa o segundo dia, o terceiro dia, e ele lá dentro. Imagine, irmãos, o que passou na cabeça desse homem. 3 dias. Depois, a Escritura diz que o animal vomitou Jonas. Vomitou aonde? Perto do lugar que era para ele fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai para cá. Ó, irmãos, o que eu acho mais lindo nisso tudo é que aqueles 3 dias que ele ficou ali dentro, Deus botou ele lá para ele meditar, para ele pensar. E ele vai fazer isso com você, ele faz comigo, ele faz isso com a gente, irmãos. Bota ali para a gente ficar meditando. Olha o que você está fazendo. Você não quer fazer a minha boa, perfeita e agradável vontade. Ó, irmãos, esses 3 dias que ele ficou ali, prefigurou, oh glória a Deus, prefigurou a estadia de Cristo durante 3 dias no Hades. Oh glória a Deus, irmãos. É impossível a gente entender isso, irmãos. Como a situação daquele profeta prefigurou o Filho de Deus, o Filho do homem, no fundo do Hades, por 3 dias. Irmãos, que lindo. Claro que nós gostaríamos de aceitar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, se a gente estivesse no lugar de Jonas, né? Claro que nós gostaríamos disso. Mas é interessante que com aquela situação, Deus usou de misericórdia para com Jonas. E hoje, apesar de todo mundo dizer assim: poxa, paz, eu não queria ser igual a esse profeta, não. Mas, na misericórdia de Deus, ele prefigurou um evento muito importante na vida do Messias. Então, teve fruto na vida de Jonas. Ele foi lá, tratou com os ninivitas, mas ele também foi tratado. Qual é o serviço que você está prestando, irmão? Tem algum serviço que você presta à igreja? Tem algum serviço que você está prestando aos irmãos? Pode ser no serviço de crianças, pode ser da limpeza, pode ser na cozinha, pode ser lavando os pratos, não sei, irmão. Pode ter certeza que o Senhor, Ele vai lhe tratar dentro do serviço. Pode ser que seja visitar os idosos durante a semana. Não querendo me engrandecer, irmãos, me perdoe, mas muitas vezes o pequeno serviço que eu tenho que fazer, que Deus colocou para mim, né, que eu faço, muitas das vezes, irmãos, não é fácil. Às vezes eu já quero ir dormir, eu já quero descansar.
E o Espírito Santo diz: não, você tem que preparar o partilhar para os irmãos ouvirem de novo. Aí, puxa, não é fácil, porque precisa de um certo tempo, precisa cortar, fazer adição, tudo direitinho e tudo. E muitas das vezes o tempo não dá. Aí não dá para fazer no domingo, tem que ser na segunda-feira. Aí na segunda você chega cansado, toma o café, às vezes quer ficar um pouquinho e descansar. Não, vai fazer. Muitas das vezes, irmãos, numa conferência, os irmãos terminam de almoçar e aí o seu nome foi escalado para lavar os pratos. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem que encarar assim. E o Senhor, Ele quer fruto naquilo ali. Todo mundo terminou, vai para a comunhão, vai, né? E às vezes, de repente, enquanto você está lavando o prato, molha aquela camisa que você gosta. E talvez durante toda a conferência, aquela camisa não possa ser mais usada porque ficou suja. Poxa, mas eu gosto dessa camisa. É a boa, perfeita, irmãos, e agradável vontade de Deus. O nosso problema, irmãos, é nos exercitarmos em aceitar. O exercício que nós temos que fazer é esse. Por favor, irmão, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Veja no verso 21, conhecida essa passagem. Mateus 7, 21. Todo mundo conhece, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Compreende, irmãos? Nós só vamos entrar no reino se nós fizermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que Ele tem para nós. Agora, veja no versículo à frente o que parece ser a vontade de Deus. E é. Não vamos dizer que não é. É a vontade de Deus, né? Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? É a vontade de Deus que o nome do Senhor seja profetizado? Sim. Né? Não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Ó, irmãos, eles estavam fazendo a vontade de Deus? Sim, irmãos. A vontade de Deus é que demônios sejam expelidos das pessoas. Deus não quer que uma criatura espiritual maligna fique afligindo um ser humano. Deus não quer isso. Deus quer que o nome dele, que seja profetizado. Deus quer que haja profecia. O Senhor quer isso. Obras maravilhosas, Deus quer. Nós temos exemplo aqui na Assembleia de obra maravilhosa que ocorreu nas últimas semanas, né? Deus quer isso. Mas no caso deles aqui, eles estavam fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não estavam, irmãos. Porque se eles estivessem fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que é que ia acontecer? Eles iam entrar no reino. Se não entraram no reino, irmãos, é lógica. Se não entrou no reino, é porque não fez a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não fez a vontade de Deus, não entra no reino. Então, eles estavam expelindo demônios? Estavam. Profetizando? Estavam. Obras milagrosas? Estavam fazendo. E entraram no reino? Não. Então, irmãos, outro aspecto que nós precisamos ter cuidado é se aquilo que você está fazendo agora é a vontade de Deus. Sabe como é que a gente descobre isso? Indo para o quarto, fechando a porta, de joelho, e rogar perante o Senhor, se derramar em lágrimas e perguntar: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Só existe essa forma. Antes de você fazer qualquer coisa, irmãos,
procure saber se está dentro da boa e perfeita vontade de Deus. Porque é preciso que a sua vontade esteja em sintonia com a vontade de Deus. E a gente já viu aqui que nem sempre isso acontece. Se a sua vontade não está sintonizada com a vontade de Deus, irmão, é problema. No caso deles aqui, eu acredito que eles devem ter pensado que a vontade deles estava de acordo com a vontade de Deus. E eu creio, irmãos, que quem estava observando esses irmãos aqui, fazendo todas essas obras, devem ter pensado assim: poxa, eles estão fazendo a vontade de Deus. E nós vemos muitas vezes, não vamos citar nomes, irmãos nossos, que até mesmo na televisão aparecem depoimentos de curas, de milagres, que Deus usou esses irmãos para fazerem. Nós temos visto isso às vezes nós temos visto isso, e pode-se dizer que é a vontade de Deus. Mas a pergunta é: vai entrar no reino? Isso nós só vamos saber quando for no último dia, né? É que a gente vai saber. Então, no nosso caso, irmãos, precisamos ter da misericórdia do Senhor, porque até aquilo que nós estamos fazendo e que nós achamos que está agradando ao Senhor, é preciso que nós tenhamos essa sensibilidade. E essa sensibilidade, só o Espírito Santo é quem dá, para você saber se o que você está fazendo está sintonizado com a vontade do Senhor. Também, irmãos, uma outra passagem das Escrituras que nos ajuda a entender um pouco como a vontade de Deus ela é diferente da nossa, está lá no livro de Atos, no capítulo 6. É uma passagem muito conhecida, é um personagem muito conhecido, irmão nosso. E é interessante, irmãos, que a vontade de Deus para ele, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para este homem, nos assombra. Atos capítulo 6, por favor, irmãos. Atos capítulo 6, 1. Olha o que é que diz. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. 5, ao verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Veja, irmão, no verso 5, que Estevão, ele era o quê? Cheio do Espírito Santo. Alguém pode dizer aqui, irmãos, em sã consciência, que Estevão não andava no Espírito? Alguém tem coragem de dizer isso? Estevão não andava no Espírito? Não, irmãos. Estevão andava no Espírito, sim. E ele era cheio do Espírito. Se você vê no verso 8, olha só. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, irmãos, Estevão era cheio do Espírito Santo. Mas, irmãos, qual foi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para Estevão? Aí você vê no verso 7, no capítulo 7 de Atos. Aqui. No versículo 54. Atos 7, 54.
ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam, é como está na minha versão, rilhavam os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse-lhes: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unanimemente arremessaram pedras contra ele. E lá no verso 59 diz: e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Verso 60, Atos 7,60. Então ajoelhou-se e clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras adormeceu. Ó irmãos, nós, na nossa humanidade, o que é que nós gostaríamos que houvesse para Estevão? Nós gostaríamos que Estevão fosse preservado dessa situação. Eu acredito, irmãos, que nenhum de nós ia deixar que isso acontecesse com Estevão. Nós não íamos querer isso para Estevão. Estevão, irmãos, era cheio do Espírito Santo. Mas o fato de ele ser cheio do Espírito Santo, Deus, na sua boa, perfeita e agradável vontade, permitiu que Estevão fosse martirizado. Ó irmãos, nós temos que aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se alguma coisa, irmãos, aconteceu com algum irmão nosso, alguma coisa está acontecendo conosco, nós temos que aceitar a vontade de Deus e não questionar. Eu já vi muitos ateus questionarem o que aconteceu com Estevão. Se ele era cheio do Espírito Santo, por que que Deus deixou acontecer isso? Os irmãos estão vendo, irmãos, que mesmo você estando cheio do Espírito Santo, o Senhor pode permitir que sobrevenham situações sobre você, que talvez à vista de todos os irmãos seja algo incompreensível. E, ó irmãos, é só isso, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que nós temos que fazer? Aceitar. É só isso que nós podemos fazer. Nós talvez considerássemos que alguém que anda no Espírito deveria ser preservado disso, né, irmãos? Mas a vontade de Deus, ela é oposta à nossa. A vontade do Senhor, ela é diferente da nossa. Uma pessoa, irmãos, que nós também gostaríamos de preservar e talvez impedir a todo custo que experimentasse uma situação desconcertante, talvez fosse João Batista. João Batista, irmãos, ele foi o homem que antes dele nascer já havia profecias com relação a ele. Havia profecias com relação a João Batista. E interessante, irmãos, que João Batista ele era da tribo de Levi. E só um sacerdote levita é que podia pegar o cordeiro que era levado para o sacrifício, e analisar para saber se o cordeiro tinha algum defeito. E o sacerdote era quem dizia: pode sacrificar, o cordeiro está perfeito, não tem nenhuma falha. No caso de João Batista, irmãos, ele como levita, ele cumpriu essa missão, essa comissão. Ele olhou o Messias e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, irmãos, ele foi o maior homem dos nascidos de mulheres que já viveu. Quem falou isso? O próprio Cristo. O próprio Senhor, ele disse assim: dentre os nascidos de mulheres, não há homem maior do que João Batista. E quando João Batista, ele se defrontou com a vontade de Deus, irmãos,
é algo que nos deixa surpresos. João, irmãos, o João Batista, ele era cheio do Espírito Santo, correto? Veja em Mateus capítulo 11, por favor, quando João se defrontou com a vontade de Deus, o que aconteceu com o coração dele? Irmãos, nós não somos melhores do que João Batista. Nós não somos melhores do que eles. Quando a gente se defrontar com a vontade de Deus para nós, possa ser que a gente fique perplexo, sem entender. E isso aconteceu com João. Mateus capítulo 11. Veja o verso 2, por favor. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, olha o verso 3, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Ó, irmãos, João estava sem entender o que estava acontecendo. João estava preso, encarcerado, e como alguém cuja vida havia profecias nas Escrituras a respeito de João, com tudo que João fez, abrindo caminho para o Senhor, João estava preso. E eu creio que essa pergunta que ele fez, se devia esperar outro, eu creio dessa forma, deve ser em função da situação que ele estava passando ali, como prisioneiro, e também uma outra coisa. Jesus não estava montando exércitos para derrubar Roma. Todo judeu, em alguma medida, imaginava que o Messias iria tirar Roma do poder. Eu acredito, irmãos, que João Batista deve ter tido também esse pensamento. Ele estava preso, encarcerado, e Jesus não estava fazendo nada para destruir com os romanos. Isso, irmãos, é uma inflexão minha, não significa que é o porquê João Batista fez essa pergunta, né? Os irmãos podem pensar que seja de outra forma, mas eu creio dessa maneira, que a pergunta que João fez foi em função da situação dele, ele preso, não tinha sido libertado, e o Senhor fazendo todas aquelas obras. Ele disse, mas ele ainda não tomou o poder, será que é esse mesmo, ou vem outro? Ó, irmãos, a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, estava anuviada para João. João estava sem entender. E interessante, irmãos, no decorrer da história, da situação, a vontade de Deus fosse que João fosse decapitado. Mais uma vez, irmãos, nós temos dificuldade de entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você já viu Estevão cheio do Espírito Santo? João, homem cheio do Espírito Santo, e o Senhor permitiu que eles fossem martirizados. Eu acho, irmãos, que um irmão só está pronto para passar por uma situação dessa quando ele está cheio do Espírito Santo. Um irmão que talvez não esteja cheio do Espírito Santo, creio eu, ou não está andando no Espírito, né, como o nosso irmão Jorginho colocou, provavelmente ele não está pronto para enfrentar uma situação como essa. Abra, por favor, sua Bíblia. Nosso tempo já avança, né? Abra, por favor, as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 6, por favor. Veja como a boa e perfeita vontade de Deus, ela nos surpreende. Como ela, para nós, ela chega a ser algo que até nos assusta, quando nós nos defrontamos com a vontade de Deus. No capítulo 6 de Apocalipse, lá falando sobre o quinto selo, olha o que aqui diz, ó. Veja só. Apocalipse 6:9. Me acompanhe, por favor. Apocalipse 6:9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O 10. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O que é que eles queriam?
que o que aconteceu com eles houvesse justiça, houvesse vingança. Então repare, a vontade deles foi numa direção. Agora olha a direção que foi a vontade de Deus. Verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como eles igualmente foram. Oh, meus irmãos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus era que outros também fossem mortos. Senhor, perceberam, irmãos, como a vontade desses servos de Deus foi numa direção, foi numa expectativa, mas a vontade de Deus foi numa outra expectativa, foi num outro ponto, foi para outra direção. E quem pode dizer que esses aqui tinham alguma falha, ou estavam cometendo algum pecado? Não, irmãos, não se trata disso. É que a vontade dele é diferente da nossa. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. Então, muitas vezes, você acha que é numa direção e o Senhor joga para outra. É difícil entender a vontade dele e se submeter a essa vontade. Gálatas 5,17 diz, eu não vou ler agora por causa do tempo, a carne milita contra o espírito. A nossa vontade não é igual a dele. E a vontade desses aqui, a vontade desses servos de Deus, era o quê? Quando é que o Senhor vai vingar a gente? Até quando? Toma aqui essas vestes, vista aqui. Aguarde mais um pouco, porque tem outros que, assim como vocês, também serão martirizados. O que é isso, irmãos? É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, eu não vou... Tem mais alguns assuntos aqui também com relação a isso, que eu gostaria de colocar, mas eu vou parar por aqui. Não sei se for a boa, perfeita vontade de Deus. Na outra semana, a gente coloca um pouco mais sobre o assunto, se Deus quiser. Mas, pense nisso, irmãos. Medite nisso, meditemos nisso. Como está a sua vontade e como está a vontade de Deus? Será que o que está acontecendo em minha vida, o que está acontecendo em minha vida, não é apenas isso? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Com certeza, irmãos, que é. E o fruto final, pode ter certeza que é bom. Poderoso e eterno Deus, é com temor e com muito tremor, Senhor Deus, que nós recebemos essa palavra do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a aceitar a Tua vontade. Ó Deus, como nós precisamos, Senhor Deus, receber de bom grado a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a não questionar a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor Deus, a não nos defrontarmos com a Tua vontade. Ó Deus, nos guarda, Senhor Deus, de agir como Jonas, embora muitos de nós, Senhor Deus, na verdade, somos como Jonas. Ó Deus, quão difícil é aceitar a Tua vontade. Mas em nome de Jesus, apenas pelo Teu Santo Espírito, é que nós temos condição de receber de bom grado em nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós. É em nome de Jesus, Deus, que nós te suplicamos esse poder, o poder de aceitar e receber a Tua vontade nos nossos corações. Amém, Senhor.